Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre o perigo das radiações eletromagnéticas no nosso dia a dia, tá bem? A gente vai precisar trabalhar com três conceitos, né, três objetos aqui, que são os fótons, as moléculas e os átomos. Átomos e moléculas vocês já estão mais acostumados a trabalhar, né? Mas fótons, o que seria então? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar a luz como partícula, ou seja, fótons são partículas de luz. São as menores partículas então, tá bem? Bom, vou desenhar aqui então, para começar, o nosso corpo, né? Vamos lá, nosso amiguinho aqui da família Palito. Beleza? Beleza. Deu chão aqui para não ficar de pé. Ok. A gente já desenhou o ser humaninho aqui. Agora, a gente vai supor o quê? Ele está num dia ensolarado e tem luz chegando nele, né? Tem luz chegando nele em todas as direções. Luz. Bom, então, o que acontece? A luz, então, é composta por fótons e esses fótons vão atingir o corpo humano, tá bem? O que acontece aqui no nosso corpo humano? Se os fótons forem de baixa energia, os fótons vão atingindo as moléculas, as partículas, né, do nosso corpo como um todo, e vai fazendo com que as moléculas acabem vibrando, tá bem? Então, o fóton atingiu o corpo humano. Se ele for de baixa energia, o corpo humano ou qualquer outro objeto vai começar a esquentar. Isso acontece porque o fóton atingiu e fez com que as moléculas vibrassem, tá bem? Isso para fótons de baixa energia. Agora, para fótons de alta energia, aí é um pouquinho diferente. Deixa eu só vou apagar aqui. Vamos supor então que a gente tem um átomo agora, não mais o corpo humano. Esse átomo então aqui é composto, vamos fazer aqui uns 2 elétrons só para a gente ter uma representação. Aqui dentro a gente tem um núcleo. Ok. Bom, então o que acontece? O fóton veio nessa direção e atingiu esse elétron. Aqui a gente tem o fóton. Ok, ele atingiu o elétron. Se esse fóton for de alta energia, vamos anotar aqui, alta energia, o que vai acontecer? Ele vai atingir o elétron e vai arrancar esse elétron fora, fazendo então, né, com que esse átomo aqui fique ionizado, ou seja, um elétron soltando. Bem, então, aqui se a gente for falar de fótons de baixa energia, o que eles seriam? Seriam então fótons que estariam na faixa, né, naquele espectro eletromagnético da luz, seriam fótons que estariam na faixa das radiações infravermelho e das microondas, ok? Então, do infravermelho, e das microondas. Ok. Bom, agora, se a gente for falar de fótons, vamos lá, de fótons de alta energia, então eles estão associados a uma radiação um pouquinho diferente, tá? Que não é do infravermelho nem das microondas. Eles vão estar mais no lado ali da radiação de raio-x, por exemplo. Raio-x, raios gama e assim por diante. Ok? Bom, então, qual é a principal diferença desses dois aqui? Esses daqui, de baixa energia, como eu falei antes, eles normalmente aquecem o objeto, né? Então,
Eles vão aquecer um objeto. Enquanto esses daqui, eles conseguem ionizar os objetos. Ionizar os objetos. Tá bem? Então essa é a principal diferença desses dois tipos de fótons aqui. Esses daqui aquecem, ou seja, eles atingem as partículas e fazem com que elas vibrem, né? Então, se for um comprimento de onda bem específico, pode fazer com que o nível de energia então dos elétrons, né, dessa partícula se elevem também, de certa forma. E os de alta energia então são os raios X, raios gama e assim por diante. Tá? Então esses daqui conseguem ionizar os objetos. Ionizar significa que ele arranca elétrons lá dos nossos átomos. Tá? Então por isso que esses daqui são muito mais perigosos do que esses daqui. Bom, aqui cabe um comentário que a gente vê muito, que a gente vê falar, né? Que quando a gente vai fazer um raio-x, a gente fica lá exposto ao raio-x, né? Que são partículas de alta energia, não necessariamente só fótons, mas enfim. Então quando a gente vai fazer um raio-x, o médico vai lá, se esconde atrás de uma parede revestida com chumbo, concreto, enfim. E a gente fica exposto então a esses raios. Muita gente pergunta para mim, ou pergunta para a gente, né, que é da área da física, o porquê que isso acontece então. Né? Por que a gente fica totalmente exposto enquanto o médico fica lá atrás escondido? Bom, a dose de energia que a gente recebe de raio-x é uma dose muito baixa, né? Ela não é uma dose que vai ser prejudicial à nossa saúde, desde que controlada, obviamente. Enquanto o médico ele faz esse tipo de exame o dia todo. Então aquela dose que é muito baixa para nós, o médico, se ele ficasse exposto, ele poderia acabar recebendo, sei lá, 10 vezes mais essa dose durante o dia. Então isso sim seria muito prejudicial para ele, porque como a gente viu, raio-x, né, os fótons de alta energia, consegue ionizar os objetos. E é por isso então que a gente vai no médico, ele se esconde atrás daquela parede, ele se protege atrás daquela parede, enquanto a gente fica totalmente exposto.